Fala pessoal, beleza? Aqui é Diego Arantes, né? Queria trazer uma mensagem de reflexão, né, para você nesta manhã, hoje dia 20 de novembro de 2025. Praticamente o ano já terminou, né? E eu queria trazer uma mensagem a qual o Senhor refletiu muito ao meu coração, né, nessa manhã. Deixa eu colocar aqui uma canção de fundo, tá? Só um pouquinho. Aí, pronto, agora assim fica melhor. Essa música é uma música que marcou muito os últimos 2 anos. Pessoal, os últimos 2 anos foi muito difícil pra mim, tá? Foi um ano assim de... Eu costumo dizer assim que foi um ano de reconstrução. Um ano de... Deixa eu voltar aqui. Um ano de reconstrução, um ano assim que o Senhor me destruiu, né? Não sei se vocês vão entender isso. Me despedaçou, né? Me destruiu, me moeu e começou a reconstruir novamente, da maneira que Ele sempre quis, né? Diego, mas como assim? Deus é amor, Deus ele não destrói ninguém. Queridos, às vezes o barro na mão do oleiro, ele começa a pegar algumas deformações por causa das circunstâncias. E quando isso acontece, o oleiro ele leva o barro novamente, destrói, né? Muitas das vezes, se ele está endurecido, ele tem que moer, tirar as imperfeições, jogar óleo, jogar água e refazer o vaso. E a Bíblia fala sobre isso. Quer ver? Vamos ler ali comigo. Olha o que a Bíblia fala lá em 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 19 e 20. Ó, 2 Timóteo 2, 19 e 20. Fala assim: Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: O Senhor conhece quem pertence a Ele, e afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Versículo 20 fala assim, ó: E em uma grande casa não há apenas vasos de ouro ou de prata, mas também de madeira e de barro, alguns para propósitos especiais, outros para uso comum. Versículo 21 fala assim: Se alguém se purificar destas coisas, será instrumento para propósitos especiais, santificado e útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Sabe o que eu acho interessante? Pelo menos dentro da nossa cultura, eu cresci assim, minha mãe, ela sempre separava as melhores xícaras, né, as mais bonitas para visita, para quando fosse receber alguma visita, aquele jogo de prato bonito, né? E a Bíblia faz alusão a isso, que os melhores utensílios são guardados para momentos especiais, para serem usados em situações especiais. Só que olha que interessante, aqui a Bíblia não está focalizando nos utensílios de ouro e de prata. Ele fala assim, que numa casa não há somente utensílios de prata e de ouro. E se concorda comigo que um utensílio de prata e de ouro não há necessidade de aperfeiçoar porque ele já está pronto? Ele já foi purificado, o ouro já foi purificado, já foi moldado, então ele já está puro, ele já está ali na sua pureza. Mas a Bíblia enfatiza o vaso de barro. E nós somos como vasos de barro na mão do oleiro. E nós temos que entender, e aqui o texto ele fala que olha aqui, ó, o Senhor conhece a quem pertence ele. E ele fala aqui, ó, afaste-se da iniquidade daquele que confessa o nome do Senhor. Então, quando o Senhor percebe que há imperfeições no nosso caráter e imperfeições que adentrou de forma sorrateiramente nos nossos corações, no nosso cotidiano, na nossa vida, Ele nos leva novamente à casa do oleiro. E esses últimos 2 anos foi justamente isso que Deus fez na minha vida e tem feito. Ele me destruiu, Ele me moeu, mas não por raiva ou por vingança, mas por amor.
Queridos, quando você está passando por um processo de deserto, quando você está passando por um processo de moição, de estar sendo moído, não é raiva ou vingança ou Deus retribuindo por mal, não, pelo contrário. É o amor de Deus e as suas misericórdias nos sustentando para nos trazer de volta ao propósito real que Ele tem em nossas vidas. Então, quando Deus nos leva à casa do oleiro, queridos, é porque o oleiro, ele entende que este vaso, ele é precioso e ele foi feito para fins especiais. Deus não está aqui enfatizando os vasos de ouro e de prata. Ele está enfatizando que nós somos como os vasos de barros, que estamos sujeitos a falhas e erros e atitudes que às vezes durante a vida nós vamos cometer. E ele não se importa com isso, ao ponto que você entenda que você precisa passar por isso. Ao ponto que você se arrependa, ao ponto que você reconheça que você precisa se arrepender quando for necessário. Deus não tem nenhum problema, queridos, de lidar com as nossas dificuldades. Na verdade, é nós que temos. Nós que temos dificuldade de lidar com os nossos problemas. E esses últimos 2 anos, Deus tem me desconstruído, me moído e tem me refeito com suas próprias mãos. Eu não vou mentir para você. Teve alguns momentos que eu achava que eu não ia conseguir, teve alguns momentos que eu achava que eu ia desistir, que aquilo não era para mim. Muitas das vezes a voz do inimigo vinha na minha mente dizendo que Deus não me amava, que Ele me abandonou, porque eu não ouvia mais a voz de Deus. E eu acho que os piores momentos são os momentos de silêncio, que muitas das vezes é necessário. Porque quando Deus está fazendo algo na nossa vida, não há tempo de explicações. E é aí que nós temos que mover por fé. É aí que nós temos que mover debaixo de uma confiança e de uma entrega, em saber que o oleiro sabe a melhor forma de nos moldar para aquilo que Ele nos criou, para aquilo que Ele nos formou, para sermos um vaso de honra, um vaso útil para propósitos especiais. Querido, se você está passando por um propósito de remolde, de remodulação, de transformações profundas, acredite, Deus enxerga em você algo muito mais profundo e muito mais importante, talvez, que você mesmo. Você é um vaso de honra, você é um vaso a qual Deus quer usar de forma especial. Está aqui no versículo 21. Se alguém se purificar dessas coisas, será instrumento para propósitos especiais. Santificado, que significa o quê? Separado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Eu tive algumas perdas muito significativas durante esses 2 anos, não só perdas financeiras, mas perdas emocionais, perdas físicas, né? Perdi algumas pessoas queridas, pessoas que eu discipulava, pessoas que eu tinha um amor muito grande, perdi filho, perdi recursos financeiros. E Deus me moeu, queridos, mas Deus tem trago um refrigério tão grande. O Senhor tem ressignificado propósitos que muitas das vezes a gente se perde. A gente fica tão iludido com as coisas desta vida, a gente fica tão distraído. Porque eu acho que a maior arma de Satanás nos últimos dias são as distrações. Ele nos distrai até com sucesso, ele nos distrai até com recursos. Ele nos distrai, querido, muitas das vezes com aquilo que Deus nos entregou. Quando Abraão, por algum tempo, o coração dele estava preso em Isaac, Deus fala para ele assim: vá lá, pega o seu único filho, o seu único filho, e sacrifica para mim. Deus não queria matar Isaac. Deus não queria fazer por maldade ou porque estava com ciúme de Isaac, porque Abraão tinha mais apego por Isaac do que o próprio Senhor. Não é isso. O Senhor só queria mostrar para Abraão que Isaac tinha se transformado o seu Deus. A bênção de Deus tinha se colocado na vida de Abraão como algo mais importante. E aquilo estava distraindo Abraão. E muitas das vezes até aquilo que Deus nos dá faz com que nós distraímos no processo. E é o que a Bíblia fala aqui, ó. As questões que nos afastam do propósito. E Deus tem que trazer de volta e tratar com o nosso coração. O Senhor tem que trazer de volta, nos desconstruir. É uma palavra meio estranha, né? Mas é isso mesmo, nos desconstruir. Nos refazer novamente.
mas ele sempre vem com um novo bálsamo, um novo óleo, uma água de refrigério. Depois de moer, né, quando você moe o barro, que vira aquele pó, ele tira as impurezas e ele joga novamente azeite, ele joga novamente água, que significa refrigério, e com suas próprias mãos ele nos refaz. E essa é a parte que eu estou vivendo, a parte de refrigério, a parte que eu percebo que Deus está fazendo e entendendo que eu sou um vaso de honra nas mãos do Senhor. Que nada daquilo que eu passei, que eu estou passando, me define ou define a quem eu sou perante Deus. E é essa mensagem que eu quero deixar para você, queridos. Não se resuma ao contexto de vida que você está vivendo. Não se resuma pelas suas dificuldades, pelos seus desafios que você viveu ou que você está vivendo. Entenda quem é você, a sua identidade no Senhor. E entenda que por amor de ti, Ele vai te levar para o oleiro quantas vezes for necessário, para que você cumpra o teu propósito e que você perceba que você é um vaso de honra. Porque muitas das vezes as distrações não nos faz enxergar que somos tais vasos nas mãos do oleiro. Às vezes o orgulho, a arrogância, a independência nos faz também afastar de tudo isso. E Deus, Ele nos traz de volta com sua graça e misericórdia. E o seu amor nos abraça e nos faz novamente. Eu quero deixar essa mensagem para você. Eu não sei como está a tua vida, se você está no início, no meio, no fim do processo. Mas acredite, o mais importante de tudo isso é a presença do Senhor. Não interessa se você está no processo de travessia do mar, ou no caminho do deserto, ou chegando lá na terra de Canaã. O mais importante, querido, não tire os olhos do Senhor e que a presença do Senhor te acompanhe, que a presença do Senhor esteja com você, porque o que faz a diferença na nossa vida, no deserto, em Canaã, na travessia do mar, em qualquer lugar que você esteja neste momento, no início, no meio e no fim do processo, é a presença de Deus, é a presença do Espírito Santo, é a presença do Senhor. Então feche os seus olhos onde você estiver e convida o Senhor. Senhor, eu quero te convidar a fazer com que toda boa obra que o Senhor começou, o Senhor possa finalizar na minha vida. Independente se eu venha gostar ou não, independente se eu preciso ser moído e ser refeito novamente, eu quero dizer que eu confio em Ti e eu acredito que os Teus planos são maiores que os meus. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por esta vida, por essa pessoa que está ouvindo, ó Pai, esta palavra. E eu quero profetizar que dias melhores virão e como vaso de honra nas mãos do oleiro, eles possam ser levantados por Ti para um propósito especial, para que o nome de Jesus venha a ser glorificado. Eu oro pedindo, Pai, que o Senhor libere as comportas dos céus, derramando as bênçãos necessárias, a unção necessária, para que eles possam cumprir o seu chamado e o seu propósito. Senhor Deus, em nome de Jesus, dê ordem aos Teus anjos e guarda a vida deles. Repreenda todo mal, todo espírito de confusão, que vem tentar atrapalhar a Tua obra e os Teus planos na vida do meu irmão e da minha irmã. Pai querido, eu te peço em nome de Jesus, guarda o nosso coração, Pai. Os dias são maus, as pessoas são más, mas não deixe que o nosso coração se corrompa para as questões dos dias de hoje. Eu quero abençoar a sua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro que você viverá os planos de Deus, que você alcançará os sonhos que Deus tem gerado dentro do seu coração. Não desista, seja resiliente, não ande por sentimentos, ande por fé. O verdadeiro cristão não anda pelos que os olhos veem ou pelo que o coração sente, mas anda por fé. Busque na memória aquilo que te traz esperança, as promessas que Deus te fez, os planos que Deus tem sobre a tua vida. Ele não desistiu. Deus não é homem nem filho do homem para que minta e nem desista dos propósitos que Ele tem na tua vida. Se posicione, homem, se posicione, mulher, e Deus fará maravilhas no dia de amanhã. Consagra a tua vida, separa um jejum, busque na presença do Senhor e mantenha a presença do Espírito Santo contigo. Independente de onde você estiver, Deus vai mover ao seu favor. Eu quero te abençoar em nome de Jesus. Amém.